Lá na nossa hortinha já tem um pé de manjericão. Todo santo dia eu rego amor em seu coração. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you. Salve pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Carapicuíba, nesse projeto num perímetro urbano, o projeto aqui do nosso querido ambientalista Marcelo. Olha só que momento espetacular aqui que nós estamos vivendo. Nós vamos subir, vamos conhecer cada detalhe aqui desse projeto maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouco pra gente aqui, Marcelo, o porquê do nome Ressavanar e também falar um pouquinho dessa água aqui pra gente que a gente vai tomar daqui a pouco aqui. Que legal! Primeiramente eu quero dar boas-vindas para vocês, a galera toda aí que veio prestigiar o Ressavanar, que é o primeiro projeto popular coletivo, né, iniciado através da iniciativa mesmo dos moradores do local, né, e que teve um olhar com potencial sensível à natureza, enxergando uma área que estava bastante degradada, e a gente enxergou um grande potencial para virar uma verdadeira floresta urbana, né? Então ressavanar vem de reflorestar uma vegetação de savana. Por quê? Porque aqui, atrás dessas casas, para nossa esquerda aqui, é um fragmento de Mata Atlântica. Nossa, que legal. Para o lado direito já é uma vegetação característica de Cerrado Paulista, que de acordo com especialistas, né, amigos botânicos, laudaram isso como a recorrência de vegetação da nossa região aqui, né? Trata-se de vegetação de Cerrado Paulista e áreas de Mata Atlântica, né? Maravilha. São quantos metros quadrados aqui essa área? São quase 20 mil metros quadrados. 20 mil metros quadrados. Você vai falar um pouco do antes e o depois pra gente, né? Subindo lá. Sim, Bacana. com certeza. Tem muita coisa boa pra gente falar. Daqui a pouco, junto com o professor Tomé, na parte ambiental, a gente vai conversar sobre cada vegetação, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora, nesse momento, sobre o projeto em si. Por exemplo, essa água aqui, como que funcionou? A gente aqui veio desenvolvendo primeiro o processo de regeneração ambiental, tirando lixos, entulho. Estamos ainda fazendo isso aqui, como são quase 20 mil metros quadrados, então a gente vai fazendo por etapas, né? E então assim, o segredo é bem básico e natural, que é plantar para haver água. E aí essa água brota e traz como resultado pra gente. Não é essa água que está engarrafada aqui. Aqui é uma parceria. Aqui é uma projeto. parceria com uma fonte, né, que tem todas as credenciais legais, que fica no interior de São Paulo, a fonte Verônica de Serra Negra. E é uma forma da gente adquirir recurso para o projeto, né? Porque muita gente vem aqui e a gente não tem ainda a nossa condição básica, né, de água, por exemplo, então agora a gente tem como fornecer água. Essa água tem mercado, é vendido assim? Por enquanto comercializado só aqui? Só no projeto. Só no projeto, por enquanto. E essa água aí, cara, muito abençoada, a gente conseguiu um lote dela que a gente já conseguiu comercializar em 2 eventos nossos. A gente já doou para as famílias afetadas lá pelas chuvas no litoral norte paulista, em São Sebastião. Doamos bastante fardo de água desse e ainda temos para poder oferecer para os nossos visitantes. Nós temos lá na nossa escola, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro do assunto ainda, nós temos lá uma agrofloresta. Nós estamos no ciclo 1, que a gente chama, a gente está fazendo um plantio de plantas anuais, por exemplo, café,
Aqui nesse preparo do solo primeiro, tudo mais, eu queria perguntar para você, esse processo que você está fazendo aqui também é um processo de agrofloresta também. Então vale a pena a gente ressaltar isso, que quando você olhar lá na escola a nossa agrofloresta, você vai ver um processo um pouco mais avançado da agrofloresta, um ciclo mais avançado. A nossa ideia é que na escola chegue a esse ciclo que nós vamos conhecer aqui no projeto Ressavanar, ok? Aqui eu separei primeiro para vocês um kitzinho com essa cartilha que fala sobre o projeto Brasil Biomas, do Richard Rasmussen, que nós temos parceria. Aqui a gente fala sobre a importância da proteção dos 6 biomas brasileiros. Olha só. Então vem numa neurolinguística, numa linguagem infantil, para fazer um trabalho mesmo bem educacional com a criançada. Olha aí. Esse é seu. Maravilha, aqui ó, separamos o nosso copo de brinde para a turma aí, para a galera, porque a ideia é a gente cortar a utilização do copo descartável. Todos os eventos que teve aqui, que rola, que a gente vai, tem o uso do copo descartável pela praticidade, só que isso causa um grande impacto, né? Então a ideia é que a gente venha incentivar o uso dessa caneca em todas as ações Ressavanar. Então legal, a gente fica meio que refém disso, a gente pega a caneca é sua, né? E aí você cuida dela, põe no cantinho, se perder aí, né? Mas pelo menos você vai reutilizar a sua caneca durante o dia inteiro e vai levar embora para casa. Maravilha. E separei aqui, ó, a semente do Baru, é um parceiro nosso também, da Labraflora. Essa daqui é o Sabor do Cerrado. Essa castanha aqui foi coletada e ela é produzida no Cerrado goiano, brasileiro. E vocês vão caminhar aqui no Cerrado, a gente está fazendo uma manutenção de acesso na trilha. E vai dar para vocês sentir o cheiro e agora o sabor do Cerrado quando pisar o pé lá mais tarde. A primeira coisa que a gente chegou aqui e percebeu foi esse cheiro maravilhoso aqui de hortelã, né, pessoal? Foi muito legal. Então muda o espaço, o ambiente, né? Quando a gente começa a tratar a natureza, colocar a natureza no perímetro urbano, trabalhar em consórcio, a gente já começa a colher esses frutos, começando pelo próprio cheiro do lugar, que é maravilhoso. Então tudo isso não tinha, né? Era uma área que estava com solo bastante degradado e o plano aqui foi básico, foi remover o que era de lixo e entulho, que não tinha nada a ver com a natureza, plantamos árvores nativas da Mata Atlântica, identificamos um solo e vegetação característica do Cerrado. A partir daí a gente identificou essa riqueza, né? Que o Cerrado ele é o verdadeiro aquífero, uma caixa d'água natural a céu aberto, que é responsável de trazer essa água com mais frequência, que é essa que está correndo aqui na nossa frente, ó. E o olho principal d'água que nasce aqui na nossa cara escancarado está bem na minha cara, na frente da minha casa ali, que mais tarde vocês vão pôr a mão na massa e nós vamos limpar ela para vocês verem ela, o volume que ela trabalha, que ela enche, né, que ela tá vindo, vazando. Vai para aquela aquatória. E que a gente fez esse canal, deságua, o canal leva água para o meio da rua, uma rua que era o solo bem compactado, ali a gente fez então uma abertura com uma máquina retroescavadeira, fizemos uma contenção do barranco e não colocamos lona nenhuma por baixo, fizemos uma coisa bem natural mesmo para alimentar o lençol freático. E está aqui, a água deságua aqui, alimenta peixes e plantas aquáticas, forma todo um microclima e olha só como a vegetação aqui está bem harmoniosa, né? A gente tem que fazer muito controle porque onde tem água tem vida, né? Então aqui era um solo bem árido, um chão bem compactado, de uma rua urbana convencional, que vocês encontram lá também, mas a gente quebrou esse tabu e mais esse paradigma e aproximamos a natureza das pessoas. Então muitas pessoas entram nessa rua achando que vai achar só mais um chão de asfalto e ela se depara com um oásis. E esse oásis dá um choque naquela pessoa que ela falou, oxe, o que é isso? E aí ó, aqui o hortelã que vocês falaram, o cheiro, esse é o chileno, né? O chileno. Tem vários outros. E que são as punks, né? Que a gente espalha por aqui também. Aqui a gente tem a cavalinha. Essa cavalinha ela é medicinal, vem muita gente coletar ela, né? Tem taioba, não? Tem taioba. Essa daqui é a roxa, né? É a roxa. Mas a gente
tá lá dentro. Lá para dentro ali também tem umas taiobas. Em todos os trechos mais úmidos tem bastante taioba. E bastante gente vem consumir também, né? Então a gente está sendo uma alternativa para a sociedade urbana que acredita muito mais na fitoterapia ao invés da medicação aí, convencional, né? E ele criou uma biota, né? Um microecossistema completo, né? Ele se sustenta, né? Ele mesmo se sustenta. Vamos dar a volta para Vamos vocês dar uma verem a volta. área da saída. Aqui então tem uma vegetação toda nativa, bem um pouco daquilo que é exótico, acaba vindo entrelaçando, mas aqui a gente tem muitas clúzias, vedélias, a lantana, olha isso daqui, a orelha de onça, isso daqui é muito comum na Mata Atlântica, né? Uma vegetação de Mata Atlântica, as falsas íris, a flor da vedélia, isso daqui atrai muitas borboletas, muitos polinizadores. Que bacana, que bacana. E ela é uma forração viva de solo, que é o nosso plano agora lá em trechos que a gente não vai plantar agrofloresta, a gente vai forrar o solo com ela. Por enquanto a gente está combatendo o capim, a vegetação invasora, né, utilizando ele mesmo triturado por cima, e depois que a gente conseguir combater, aí vai vindo as de forração de solo. Vedélia, grama amendoim, olha aí, ó, como que ela tá. Que bacana. E como que foi o processo aqui de... eu não sei se a palavra seria aceitação. Como que foi o processo para que você teve apoio dos colegas, dos moradores? Ou você começou sozinho e aí foi conforme o seu trabalho, a galera foi entendendo a importância e foi trabalhando junto com você? Como que foi esse processo? Então, nesse caso foi assim bem complicado. Porque é um perímetro urbano e a pessoa, né? É um perímetro urbano e que as pessoas têm um certo receio de molhar o pé nessa água, de molhei meu pé, a folha dessa árvore está sujando a minha calçada. Então é uma série de fatores, né, que envolve, que no final acaba na educação ambiental, na prática de educação ambiental. Então confesso que foi um choque tanto por parte do poder público quanto da sociedade local, que olhou e falou: que loucura é essa? O cara vai fazer um lago desse, as pessoas vão morrer afogadas. Ele vai plantar umas flores lindas, as pessoas vão roubar, né? Então assim, sempre o pensamento pejorativo. Sim. Né? E eu, óbvio que eu pensei muito nisso, porque eram os pontos que estavam mais em evidência, né? E o meu papel principal, além de plantar, de fazer a execução do projeto em si, é vigiar, é ser o verdadeiro guardião para que não venha acontecer isso. Cara, já passou dos 5 anos que nós fizemos isso daqui, nunca tivemos ocorrência assim de pessoas se machucar aqui dentro, pelo contrário, né? As pessoas têm acesso à água, as crianças vêm aqui, se vislumbram com isso, vê os peixinhos, olha lá, o peixe lá, né? Tem muitos peixinhos aí. E a vegetação, a gente pensa que inclusive a comunidade andarilha, né, em situação de rua, que às vezes acaba depredando com maior facilidade, fica ali e tal, o cara pode pegar e querer vender ali. Nunca aconteceu isso aqui. Nunca tive que chamar a atenção de alguém, porque você está roubando ou pegou a muda lá. Não. A pessoa chega aqui, inclusive a gente vê de perto, né? A gente olha e vê o quanto as pessoas chegam aqui e enxerga essa beleza e passa a saber que é necessário ter esse meio ambiente, essa natureza preservada. E é lei, né? A partir de 2012 nós temos uma parceria na Câmara dos Deputados com a bancada ruralista, a bancada ambientalista. A ideia de agrofloresta em área de APP, mas ela também trabalha com a questão da agricultura familiar. Então, por exemplo, é possível tirar aquele documento chamado DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, em perímetro urbano. Então, o que eu percebo aqui, o que está acontecendo, você está
rompendo, quebrando paradigmas que você precisa para trabalhar com horta ou trabalhar com a questão ambiental tem que ser numa área afastada. Não, é possível sim, trabalhar em uma área, em um perímetro urbano. Isso é muito legal, fascinante, né? É muito, é desafiador, né? Porém ele é muito prazeroso porque a gente vê o quanto é benéfico, né? Os benefícios ecológicos são gerados para a sociedade local, quanto elas são beneficiadas por isso. Depois a gente vai dar uma volta lá na esquina para vocês sentir a temperatura lá. Quando a gente entrar aqui, vocês vão ver, vão sentir na pele o frescor do ambiente, isso, né? A umidade, né? O real benefício que é plantar árvores, preservar a natureza. Outra coisa, a gente não se apega com vaidade, isso que eu estava te falando com relação porque a gente vai plantar aqui e vão roubar. Se a gente pensasse dessa maneira, a gente nunca iríamos fazer. Atrás de você tem uma orquídea, cara, a coisa mais linda. Vamos ver. Olha aqui, ó, no Ingá do Brejo, né? Ó, aqui é o Ingá, que é a antiga banana dos macacos, né? Antes dos colonizadores traziam a nossa banana, era essa daqui a banana do nosso macaquinho. E aqui a gente plantou uma orquídea. Olha como que ela está se desenvolvendo, né? Olha ela aqui, maravilha, dela, que maravilha, que maravilha. Poderia vir qualquer um aqui, arrancar, roubar e vender ali por não sei o quê. Podem fazer? Podem, mas eu não me apego nisso, de que vão fazer. Se eu me apegasse, eu ia pegar ela aqui e ia colocar lá na minha varanda. Eu ia pôr no meu quintal de casa, eu ia trancar essa beleza das pessoas que moram aqui. Isso que você está falando é uma coisa na sociologia que a gente chama de processo de socialização, em que você, por exemplo, a gente imagina assim, tudo que é novidade não dá para implantar porque pode acontecer isso. Pode sim ser colocado como risco, né? Mas na verdade é impressionante como que acontece essa transformação, né? Vou dar um exemplo urbano. Você pega, um tempo atrás, era discutido lembra dos orelhão que ficava nas ruas? As pessoas falavam, nossa, as pessoas conseguiram se adaptar. Teve vandalismo? Teve. Só que nesse processo de socialização, as pessoas elas entenderam a importância, né? Então, a partir do momento que você começa a observar, ver a importância, né? A própria comunidade ela vai entendendo, né? E aí é isso que você está explicando pra gente, que bacana. Esses dias a gente estava observando ali da varanda e estava passando aqui um andarilho, né? Um rapaz em situação de rua, uma situação bem complicada, acho que ele estava alcoolizado. E ele estava assim bem com uns aspectos meio agressivos, entrando na rua assim, aí eu já fiquei olhando e falei, vamos ver qual que vai ser. Eu não pensei em nada, na verdade. Ele entrou e chegando. Quando ele chegou aqui perto, que ele viu essa água caindo aqui, a gente viu o choque que ele teve, cara. Ele olhou assim, aí ele foi se aproximando devagar, aí ele foi vendo, pôs a mão na água, e isso aqui foi um choque. E vocês não sabem o quanto eu fiquei emocionado, minha esposa estava do lado. E a gente se emocionando lá em cima, vendo a atitude do cara. Só que essa poderia ser outra sensação, outro sentimento. Se ele chega aqui e começa a quebrar e puxar tudo, eu tinha que chamar a atenção dele. Ô amigão, faz isso não, né? Mas aí ficamos observando e o cara ficou, né, extasiado com isso. Então a gente só vem reforçando o quanto esse trabalho é social, ele é ambiental, e a gente não pensa, vamos proteger o meio ambiente apenas, não, a gente está regenerando. Quando a gente planta e envolve as pessoas no plantar, a gente está resgatando, socializando aquela pessoa, tornando ela cada vez mais cidadão, com a visão de qualidade de vida, né? Então, acaba que nós nos tornamos agentes de transformação, né? Isso aqui você está mostrando pra gente multiplicadores. Seu irmão? Meu irmão Hugo. Ele é vice-presidente da instituição, chega aí, mano. Ele tá com a camisa toda molhada aí. Nós somos de São José dos Campos, a gente está aqui porque nós temos um projeto dentro da escola de agrofloresta. Legal. E nós estamos aqui para aprender. Tá chegando o pessoal aí. Chegando, esse aí é o Júlio. Chegou aí, voluntário, veio da cidade próxima. Maravilha. E vamos juntando as forças aí. Seja bem-vindo aí ao Ressavanark. Obrigado.
tá o professor biólogo, aqui o professor Enzo, historiador também, que já cada um aqui vai falar um pouco. Eu fiz a abertura, aí a gente pode subir e aí cada um pode começar a falar, discutir Legal, de acordo legal. com o que a gente está presenciando, né? Então é assim, ó. Então a gente planta ali o cerrado e a mata atlântica, né? São os dois fragmentos de biomas que se conectam. E quanto mais a gente recupera, mais resultado a gente tem aqui na superfície, que é a vinda da água, do volume de água. Que a vida inteira, desde quando eu cresci, nasci, eu vejo essa água pegar um curso da guia e ir embora para a primeira boca de lobo. Então o que a gente fez foi valorizar isso, né? Identificar, valorizar, trouxemos ela para o meio da rua através desse projeto audacioso que a gente fez aqui. E então o nosso resultado está bem aqui onde começa a instrução, né? E agora a gente vai adentrando o morro, a área verde, e vocês vão sentindo o clima, vão vendo as espécies de árvores que a gente vem trazendo de benefício ecológico para o local, e que tudo acaba trazendo como resultado aqui nesse volume de água. Lá. Maravilha, maravilha. Então vamos lá, pessoal? Só completar aqui o que eu era, aproveitar esse momento que a gente está na teoria, que depois você já deu a deixa que vai ter uma prática aí pra gente. Então tá todo mundo já a semana toda se preparando. O que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que você pensou de utilizar essa parte de microclima, se isso aqui pode levar para outros ambientes aqui nessa área urbana? Sim, a cidade... Porque você falou como foi, a dificuldade de início. E hoje em dia, como é que está isso? Como é que você conseguiu fazer a chave virar? A gente trabalha, né, óbvio, em tudo com resultados, né, cara? Daquilo de se deu certo ou se não era bem aquilo. E aqui a gente já tem 5 anos com esse trabalho, esse projeto, que não é mais projeto, né? Já é uma coisa já real. E que isso tem sido muito funcional ao longo desses anos. Que são os peixes, e em abundância, né? A gente vê a quantidade de peixinho aqui que tem. E as plantas, da forma que elas vêm se desenvolvendo, poucas morreram, assim, acho que nenhuma, né? Só no ciclo natural delas, mas elas se adaptaram super bem entre elas. E as árvores, né, que é o maior indicador, que elas têm um organismo que depende, né, de uma condição melhor para elas se desenvolverem com mais qualidade. E aqui a gente tem esse ingá que já faz 5 anos, que foi plantado aqui, foi plantado bem menor, ela se desenvolveu bem bacana. O guanandi, que está ali na ponta ali também está desenvolvendo super bem. Aqui uma figueira branca que um dia ela vai ser a majestosa da entrada da rua, né? Tem um coqueiro aqui também. E a ideia é que esse fragmento, essa água que está seguindo esse curso, a ideia é que esse curso vá chegar numa outra área com possibilidade, com condições, né, de receber essa água e se tornar também um jardim de chuva, que a gente chama, né, que é um jardim que vai receber o maior volume de água, tanto da nascente quanto da chuva. Só que são políticas públicas que a gente vem desenvolvendo, troca sempre governantes, né? São séries de coisas envolvidas, mas nós somos apolíticos, inclusive, aqui, né? Cada membro voluntário tem a sua opinião e tal, sua condição. Mas a ideia é que a gente seja sempre aliado dos governos para que a gente consiga trazer o bem comum social do local, né? É claro que a gente defende prioritariamente a pauta ambiental, porque a gente entende que isso é saúde pública também e é prioridade, né? Então é uma coisa que tem assim grande chance de ser replicada. Tem uma coisa que a gente fala que ela deve ser sempre coletiva, inclusive essa aquatória aqui a gente tinha um incentivo de uma moradora local que faleceu no primeiro ano da Covid. E a gente batizou, inclusive, como Aquatória Ressavanar Adriana Silva de Moraes. Um projeto naturalista realizado, né, e tal. E a gente
batizou, chamamos a família dela, pedimos autorização primeiro, toparam e aí a gente trouxe esse ato simbólico para trazer significância social, local, para que a Adriana ela sempre seja lembrada pelas ações que ela teve aqui de incentivo com a gente naquela época, em 2017, 2018, né? Então, é mais ou menos isso, trazer Nada mais mais do que o plantio, trazer uma significância para a coisa e a gente poder replicar as pequenas ilhas devagarzinho, de maneira mais tranquilinha, só usando o cotovelo aqui e ali, assim, para manter. O professor Hélio puxou uma sardinha ali para a parte da Social, na sociologia. parte de sociologia, falado isso e aquilo, então tem uma competição, tô brincando. Mas isso na biologia entra a ecologia social, né? Então que todos estão aqui e a própria forma de não homenagear somente, mas lembrar uma pessoa que Sim. colaborou para esse tipo de projeto. A presença de vocês aqui, na verdade, hoje mostra isso, né? Ah, que é? é a sociedade com o ambiental andando junto e que precisa estar junto para entender cada vez mais o contexto, né? Do nosso cotidiano. Sair da parte poética, né? E da parte prática. Eu Era a nossa intenção. Eu costumo desde o início sempre na dizer escola. isso, viu, professor? Que assim, a gente vê muitas atividades teóricas, né? Que é importante, descobrimento, ideias, reflexões. Só que se a gente não arregaçar as mangas, colocar a mão para gerar-se o real resultado, o povo que corta só está cortando, né? E se a gente não se mobilizar para plantar, regenerar, reeducar, sabe? Trazer como cultura para as novas gerações, e a gente vai ficar perdendo para o desmatamento e aí daqui a pouco a situação, o caos, né? O caos ele vai ficar cada vez maior e aí vai ficando mais complicado. Uma né? coisa, Marcelo, já para a gente partir para outra parte, só para contextualizar, isso tudo foi muito válido e já alcançou o propósito, pelo menos a intenção que eu, professor Hélio e professor Enzo, a gente estava com ambos os projetos, né? Tanto da agrofloresta, da horta, escola e comida, quanto agora o Mão na Terra, eu e o professor Enzo, enfim, uma série de projetos que vão juntando. E o que foi dito aqui e a sua representatividade, não só para essa comunidade, quanto para o Brasil e para a nossa escola, você falou de políticas públicas. Então aqui é um ambiente público, é uma área urbana, né? Comunidade, pessoas. Nós estamos levando esse trabalho, imagina um projeto de agrofloresta dentro de um ambiente escolar, um ambiente cercado, que também tem, além das políticas públicas, as políticas escolares, né? E está funcionando muito bem, está indo para horta, tem projeto de agricultura, a gente está tentando fazer agora um projeto de controle biológico da linha da escola, ocupando a própria escola, incubadora, enfim. Minha ideia agora, meu propósito, a minha pergunta a você que tipo de incentivo, que tipo de palavra você daria para a gente poder continuar ou seguir e começar esse projeto? Já deu início, né? Mas para a gente, os fatos mais importantes. Que na verdade, a gente está utilizando a escola como a comunidade lá, naquela região, que é a Zona Sul de São José dos Campos, já aceita esse trabalho perfeitamente, os alunos aceitam esse trabalho, e isso é muito bacana. Alunos vão aos sábados com o professor Hélio fazer os trabalhos, pais de aluno, professores, isso é muito bacana. O que você diz a respeito disso e qual o conselho que você dá para gente? Cara, vocês estão no caminho certo, né? Só da gente falar de natureza e o processo de regeneração ecológica, com a questão da produção do próprio alimento saudável, orgânico, incentivando as pessoas, as famílias plantarem o seu próprio alimento,
paralelo a uma educação ambiental. Então eu acho que é tudo isso que uma sociedade precisa, né? De agentes, de pessoas multiplicadoras que venham cada vez mais replicar isso e trazer condições, suporte para um maior engajamento, principalmente das crianças, dos jovens, né? Que garante as nossas gerações, futuras gerações e o nosso futuro, né? Então a gente precisa ter esse trabalho linguístico com a sociedade e mostrar para eles que a gente precisa aproximar, que nós somos natureza, né? Fazemos parte disso, e para a gente viver com maior qualidade, afastar diversos tipos de possibilidades de doenças no nosso corpo, no nosso organismo, a gente está cada vez mais em conexão com a natureza. E a gente vê o quanto as pessoas só procuram isso nos momentos de férias, 1 ou 2 vezes no máximo no ano. E quando na verdade, da mesma forma que a gente tem a necessidade de tomar um copo de água, a gente precisa ter esse acesso, esse contato com as árvores, com um oxigênio ecologicamente equilibrado, enfim. E a gente, quanto mais se cresce o perímetro urbano, as cidades vão cada vez mais crescendo, vai aumentando a produção de monóxido de carbono e de vários outros gases prejudiciais, bem como a aridez local, e que só vai se tornar ali aquele ambiente caótico, né, que vai trazer mais chances de doença para a população local. Então, se tiver projetos, né, de políticas públicas ambientais, onde vem acompanhar essa questão de desenvolvimento urbano junto com o desenvolvimento ecológico e ambiental, a gente vai respeitar que em determinado local pode sim se construir, levantar uma torre de um prédio, mas da mesma proporção pode se preservar uma área com uma grande biodiversidade de árvores, respeitando os animais, toda a fauna local, né? E aquelas árvores, além de trazer essa qualidade de vida para a fauna, a avifauna no geral, óbvio que para a gente também, né? Então o que precisa é a gente romper essas barreiras, né? E mostrar para a sociedade no geral que a gente pode viver muito melhor com a natureza, com uma árvore do lado do portão de entrada de sua casa ou lá no quintal, sabe? Trazendo mais essa visão ecológica de que a árvore traz muito mais benefício do que o mal, né? O fator cair a folhinha lá, só varrer que não tem problema nenhum, e deixar ainda no canto do pé para que essa folha venha se decompor e se tornar nutriente e alimento para aquela mesma árvore. Então, infelizmente, o que eu penso, a percepção que eu vejo é que o Brasil é referência em recursos naturais, só que a gente não tem o mesmo acompanhamento social, cultural, educacional, né, para o brasileiro sobre toda essa riqueza que nos rodeia, né? Então, tá aí, né, essa importância da prática da educação ambiental, de mostrar os projetos reais que vêm dando certo, e a gente tem o privilégio aí de poder fazer parte disso, né, com vocês, poder receber vocês aqui, para mostrar gente é uma pouquinho. honra, cara. Imagina. Isso aí. Tamo junto, guerreiro. Beleza. Vamos lá então. Valeu.